Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Peterson, sou professor do curso de Processos Gerenciais aqui da Faculdade PSEG. Fui convidado pelo pessoal da faculdade para falar sobre um tópico relevante da disciplina, né? Disciplina de Economia aqui do curso de Processos Gerenciais. E eu escolhi especificamente um tópico que, além de ser muito importante, ele tem alguns resultados interessantes, um pouco contraintuitivos e que, em geral, os alunos gostam bastante dessa aula, né? Que é o tópico de tributação no contexto da análise microeconômica. Começando pela uma pequena revisão de oferta e demanda, o que é uma curva de oferta, né? Curva de oferta é basicamente a forma como os produtores ou os vendedores eles se propõem a responder em termos de quantidade que eles vão comercializar, né, ou produzir, em função do preço vigente naquele momento. Então, quando eu falo em curva de oferta, eu estou simplesmente falando de uma descrição de como esse produtor se comportaria, uma hipótese. Então, por exemplo, se o preço for 10 de um determinado produto, ele vai comercializar 10. Se o preço subir, é claro que ele vai ficar interessado em comercializar mais. Então, ele vai comercializar, por exemplo, 12. Então, você tem uma curva de oferta positivamente inclinada. A curva de oferta por si só, ela não diz qual é o preço de mercado, né? Está faltando um componente importante nessa análise, que é a curva de demanda. E a curva de demanda, né, de maneira similar, ela mostra, né, de que maneira o consumidor se comporta em termos de quanto ele quer adquirir de um bem, em função do preço daquele bem. Então, da mesma forma, né, se o preço de determinado bem ele é 10, eu desejo consumir 10 unidades. Porém, se esse preço subir para 12, eu não vou querer consumir mais 10 unidades desse bem. Provavelmente eu vou desejar consumir menos, por exemplo, 8. Então você fica com uma curva de oferta que ela é positivamente inclinada e uma curva de demanda que é negativamente inclinada. E o que é o equilíbrio de mercado, né? Qual é o preço que você vai enxergar de fato quando você for ao mercado? É o cruzamento dessas duas curvas. Então, o que a gente chama de equilíbrio de mercado é o cruzamento da oferta e da demanda. Se eu digo, por exemplo, que a demanda por algo aumentou, né, a demanda cresceu, vamos supor que a gente tem um verão muito quente, exemplo clássico, um verão muito quente, as pessoas consomem mais sorvete, a demanda por sorvete aumentou. O que exatamente eu quero dizer com isso, né? Eu quero dizer que se o preço do sorvete se manter o mesmo, as pessoas vão desejar mais, ou seja, o preço hipoteticamente não se alterou, porém as pessoas desejam mais sorvete em função da temperatura, por exemplo. Esse deslocamento de demanda, no caso, ele tem um impacto, né? E vale aquela famosa lei da oferta da demanda. O que quer dizer? Se a demanda por um produto se aumentar e a oferta não, o preço desse produto vai subir também, né? Essa é uma reação de mercado natural. E a oferta, da mesma forma, ela também responde a algumas alterações, particularmente alterações de custo. Então, se acontece, por exemplo, numa padaria, né, você tem o trigo como um componente importante do custo de produção. Se o preço do trigo se aumenta, é claro que, dado o nível de preço, né, eu vou ter que colocar menos produto no mercado. Ou, visto de outra forma, acho que até mais simples, é pensar o seguinte: para eu conseguir colocar no mercado a mesma quantidade, eu vou precisar de um preço maior. Por quê? Porque o meu custo subiu. O que corresponde a isso se a gente tiver aqui um diagrama de oferta e demanda, né? A gente vai olhar a oferta se deslocando para cima ou para a esquerda, como queira. Isso corresponde a uma redução da oferta. Se a minha demanda não se alterou, o efeito é parecido com aquele do sorvete, né? Eu vou ter uma tendência de aumento de preço, no caso aí do meu pão, do meu bolo, alguma coisa do gênero. E se vocês observarem, o que vai acontecer em termos de quantidade de equilíbrio de mercado? Ela vai cair também. Então, no novo equilíbrio, partindo de um choque, por exemplo, do aumento do preço do trigo, eu vou ter um preço maior e uma quantidade negociada, uma quantidade de equilíbrio de mercado de pães, de bolos, de doces, etc., menor. Agora, trazendo para uma questão mais específica, né? Se eu falo de tributação, recentemente não, a gente ainda está falando da reforma tributária, ela está para ser votada novamente na Câmara a essa altura, e ela passando, né, vai ter várias alterações em termos de tributos setoriais e tudo mais. Agora, como a tributação funciona na prática, olhando para a alocação de mercado, né? O que significa eu colocar um tributo no mercado ou eu tributar mais?
Essa análise toda que a gente fez inicialmente, ela não tem tributo, né? Vocês concordam que é simplesmente uma análise de oferta e demanda, não tem nada em princípio relacionado a impostos nessa análise. Agora, suponha que a gente coloque um tributo que o vendedor vai ter que recolher, que é o modelo mais convencional, normalmente. Imaginemos também que esse tributo ele é por unidade, então vou dar um exemplo prático, né? Quando a gente compra o combustível ele tem uma tributação por litro. Então a gente pode pensar em alguma coisa nessa linha. O que acontece, né? Se eu sou vendedor de qualquer produto e eu tenho que recolher um imposto agora, é fácil imaginar que eu só vou aceitar vender a mesma quantidade que eu estava vendendo antes se eu receber, além do que eu já estava recebendo, o valor do tributo. Se a gente pensar isso em termos de oferta, do diagrama de oferta e demanda, vocês vão observar que a curva de oferta ela tem o mesmo efeito de um aumento de custo, o que faz sentido, porque na prática esse tributo passa a ser um novo custo para a empresa. Essa redução da oferta, né, como eu estava falando antes, ela vai gerar uma situação que o novo equilíbrio vai ter o quê? Menos produto comercializado e um preço maior. E até aí faz sentido, né? E é razoável imaginar também que se foi colocado um tributo que não existia, o preço vai ser maior. Só que surge uma questão interessante. As pessoas normalmente imaginariam que duas situações, basicamente. Ou que o vendedor assumiria todo esse imposto que foi colocado, ou ele repassaria totalmente esse imposto para o consumidor. No caso, embora a questão do repasse seja verdade, não é totalmente verdade que o produtor arca com 100% do ônus desse tributo, o que é um resultado extremamente contraintuitivo. O que acontece na prática? Na medida que o mercado ele se reduziu, né, em função desse deslocamento da curva de oferta, o preço naturalmente ele se reduziria. Então, digamos que o ponto de partida para esse imposto, que pode ser, por exemplo, de R$1 por unidade, ele não é mais o ponto de partida original, aquele equilíbrio original antes da adição do imposto, né, desse novo imposto. Ele é um ponto de partida menor. Então, o preço que o consumidor efetivamente vai pagar, se esse novo imposto for, por exemplo, de R$1, não vai ser R$1 a mais em relação ao equilíbrio anterior. Pode ser, por exemplo, 50 centavos. Mas espera aí, eu tenho um imposto de R$1, o consumidor está pagando apenas 50 centavos a mais que a situação original. O que aconteceu com os outros 50 centavos? Os outros 50 centavos vão ficar por conta do produtor de fato. Embora o produtor, é claro, seja quem vai recolher esse tributo, mas com a redução do tamanho do mercado, o produtor precisa também arcar com um pedaço dessa tributação. Nesse exemplo hipotético que eu dei, ficou 50-50, né, 50 centavos para cada um, porém isso não é sempre verdade, né? E a próxima questão que surge, que também é um resultado um pouco contraintuitivo, é quem paga a maior parte desse tributo, com qual parte, né? Consumidor ou vendedor, qual parte arca com a maior parte da tributação. Isso é interessante porque depende das elasticidades dessas curvas. Você tem a curva de oferta e demanda, como eu falei, a oferta é positivamente inclinada e a demanda é negativamente inclinada, só que essa inclinação ela pode ter vários graus, ela pode ser muito inclinada, vertical basicamente, ou ela pode ser pouco inclinada, praticamente horizontal. E é essa relação de elasticidade, né, que é o que diz esse grau de inclinação, que vai determinar quem acaba arcando com mais da tributação, se é o consumidor ou se é o vendedor. E veja só que interessante, né? Por exemplo, se você tem uma demanda inelástica, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que os consumidores respondem pouco a modificações de preço. Nessa situação, o consumidor ele vai estar, entre aspas, mais disposto a arcar com esse aumento de preço resultante da tributação. Exemplo simples, combustível, né? Combustível, como você não tem muita substituição, embora aqui no Brasil a gente tenha gasolina e etanol, por exemplo, mas se todos os combustíveis se levar, vamos pensar diesel, que daí não tem substituto, você não vai conseguir reduzir muito a sua demanda por combustível. Então você tem uma demanda inelástica por diesel, por exemplo. Nesse caso, o consumidor não vai ter muito o que fazer além de arcar com esse imposto, a maior parte desse imposto. Por quê? Porque o vendedor sabe que a demanda não vai responder tanto de certa forma. Em termos práticos, é isso que vai acontecer.
Agora é uma outra situação, se eu estiver falando de um bem de luxo, por exemplo, o bem de luxo normalmente ele tem uma elasticidade da demanda muito alta. Nesse caso é o contrário, o consumidor com pequenas mudanças no preço, ele vai acabar fugindo daquele produto e migrando para outro, vamos supor. Ele vai trocar carro de luxo por iate ou alguma coisa do gênero com pequenas alterações do preço. Então, às vezes a intenção, por exemplo, de tributar um bem de luxo, ela é meio ineficiente no sentido de tributar os mais ricos, porque quem vai arcar com a maior parte desse ônus tributário não vai ser o comprador, que é quem é o alvo, entre aspas, de uma política dessa, e sim o vendedor e, obviamente, todo o setor ali que produz, por exemplo, iate, um exemplo bem hipotético. E esse é um resultado também pouco contraintuitivo e que ilustra como na tributação tem que ser avaliado com calma as características daquele mercado. E não é o caso aqui, mas quem está pagando o tributo, se é o vendedor que está recolhendo, ou se eventualmente é o consumidor que está recolhendo, isso não importa. A questão da divisão é consequência das elasticidades, tanto da oferta quanto da demanda. Então, seja qual for o formato de tributação, ou falando em produto, né, tributação indireta, vai depender da estrutura desse mercado. E as intenções que são colocadas nessa tributação, eventualmente, podem não se concretizar em virtude dessa estrutura de mercado. Então, você pode taxar um produto que é considerado de luxo na intenção de tributar os mais ricos, porém, dadas as características desse mercado, quem vai arcar com essa tributação não vai ser tanto esses compradores ricos, e sim a cadeia de produção desses bens, que não necessariamente é o alvo dessa sua política. Então é isso, pessoal, que eu gostaria de trazer para vocês, é justamente essa discussão sobre tributação dentro da microeconomia. Espero que tenham gostado. Esse é um dos tópicos da disciplina de economia dentro do curso, aqui na faculdade PSEG. Temos outros, né, voltados dentro da micro, e depois também tem a parte de macro, que muda um pouco o tipo de análise que a gente faz. E é isso, eu agradeço a todos pela atenção e até uma próxima.